E aí, gente, tudo bem? Continuando resolvendo o livro do IESE, volume único, exercício número 10 do capítulo 1 diz o seguinte: coloque em ordem crescente os números reais. Então, o que é ordem crescente? Só para lembrar, é do menor para o maior. Tudo bem? Então, nós temos 19 vinteavos, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, 1, raiz quadrada de 5 e a dízima periódica de 1,2. Então, a primeira coisa que nós vamos analisar é o 19 vinteavos. Como a gente pode perceber, o 19 ele é maior do que o 20. Se a gente pensar como dinheiro, né, R$19 dividido para 20 pessoas, cada um vai receber menos do que R$1. Então, 19 vinteavos é menor do que 1. Depois disso, nós temos o raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é um número irracional, de valor aproximadamente de 1,41. Também podemos analisar que nós precisamos achar um número que, multiplicado por ele mesmo, ao quadrado, né, dê um valor próximo de 2. Então, se a gente tiver essa linha de raciocínio, nós também poderemos perceber que o raiz quadrada de 3 é maior do que o raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 3 também é um número irracional, de valor aproximado de 1,73. Em sequência, temos o número 1, que eu posso escrever como uma dízima periódica de 1,0. Né? Depois disso, nós temos o raiz quadrada de 5, 2 vezes 2, 4. Então, é um número superior a 2, maior do que 2, né? Aproximadamente 2,23. Também um número irracional. E por último, a nossa dízima periódica de 1,2. Podemos escrever como 1, 2, 2, 2. Agora, a gente pode analisar isso aqui como se fosse dinheiro, né? Vou botar aqui numa reta real, só para a gente ter valor de referência. Aqui o 0, aqui o 1, aqui o 2. Então, nosso 19 vinteavos está aqui antes do 1. Depois do 1, nós temos a nossa dízima periódica, né, de 1,2. Temos também, em algum ponto aqui, o raiz quadrada de 2. E também temos em outro ponto aqui o raiz quadrada de 3. E passando no número 2, nós temos em algum ponto a raiz quadrada de 5. Então, só vamos colocar aqui em ordem. Então, o menor número que nós temos é o 19 vinteavos. Depois disso, nós temos o nosso número 1, né? Como se fosse R$1, menos do que R$1. Depois disso, nós temos a nossa dízima periódica de 1,2. Depois, a nossa raiz quadrada de 2. A nossa raiz quadrada de 3. E, por último, a nossa raiz quadrada de 5. Tudo bem? Vamos para a próxima, então. Exercício número 11. Dispõe em ordem decrescente. Então, decrescente é o contrário do que a gente acabou de fazer. Agora nós vamos do maior para o menor. Os números reais. Raiz quadrada de 2 dividido por 2. O terço da raiz quadrada de 3. 1. 21 vinteavos. A metade da raiz quadrada de 5. E a dízima periódica de 0,8. Então, a nossa raiz quadrada de 2 dividido por 2, ou a metade da nossa raiz quadrada de 2, é algo próximo a 0,7071, mais ou menos. O terço da nossa raiz quadrada de 3 é algo próximo a 5.773. 0,5.773. O 1 é um número
inteiro, né? Então eu posso escrever como uma dízima periódica de 0. Vamos manter aqui a desigualdade das casas. O nossa fração 21/20 é algo em torno de 1,05, cravado, não é em torno, a metade da nossa raiz quadrada de 5, também um número irracional, é algo próximo de 1,1180. E por último, a nossa dízima periódica de 0,8, um número racional, como já vimos em aulas anteriores, a qual a gente pode transcrever dessa maneira aqui. Agora, só achar o maior número e começar a colocar ele em ordem crescente. Então, nosso maior número primeiro é o raiz quadrada de 5, dividido por 2. Depois nós temos a nossa fração, 21/20. Na sequência nós temos o nosso número 1. Depois disso a nossa dízima periódica de 0,8. Depois a metade da raiz quadrada de 2. E por último, o terço da raiz quadrada de 3. Então, está aqui o nosso resultado. Só isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.